Muito bem, gente, amiga, querida, parceiros do Papo Filó, estamos aqui, o senhor Andrei, o nosso Reginaldo Azevedo, mais jovem, 5 anos mais jovem, né? Reinaldo? Reginaldo? Reinaldo, Reinaldo, desculpa, Reinaldo, o Reinaldo que sempre nos assiste, fui fazer uma homenagem para ele. É um buçórdio mesmo, né? Errei. Mas, gente, olha só, hoje, Andrei, nós temos novidades aqui sobre os ministérios do presidente Bolsonaro. Mistérios e ministérios, Andrei. Vamos cantar aquela musiquinha do nosso amigo, né? O Silvio Santos. O que ele faz? Uma galera estava esperando, vou anunciar o novo ministro da Saúde, que está o interino, esse professor de geografia, interino ali. Cara, não anunciou, foi anunciado a volta, a recriação via medida provisória do Ministério das Comunicações. E quem que vem aí, Andrei? Silvio Santos, vem aí. Tararara. Silvio Santos, vem aí. Silvio Santos, vem aí. Bem, gente, então, vamos discutir hoje, né, esse novo ministério que foi criado pelo governo Bolsonaro. Esse novo ministério ele foi, né, extinguido pelo governo Bolsonaro e depois ele volta à tona. Nós tínhamos, né, uma promessa de campanha do Bolsonaro de reduzir em 15 ministérios, eram 30 e poucos, e agora já está em quantos, Bolsonaro? 23 ministérios. Tem gente, eu vi gente falando isso, é interessante, né? Gente querendo processar o Bolsonaro por estelionato eleitoral. Mas é ridículo, porque ele mesmo disse assim, exagerei, 15 é muito pouco. Tipo, que plano que ele tem? Que plano. E tu viu o Moro? O Moro foi lá e tuitou, né? É o Ministério da Propaganda. Gente, para quem não se ligou no Judge Moro, o Ministério da Propaganda é o Hitler que tinha e o Joseph Goebbels manipulando corações e mentes, né? E será que vai ter isso, Andrei? Olha, meu querido, esse Ministério do Entretenimento, das Comunicações aí, que assumiu esse rapaz aí, o chamado Fábio Faria. Mas não fez. Conheci o Fábio Faria? Mas não fez. Faria, mas não fez. Aliás, explicando para vocês, galera, por isso que a gente começou com a musiquinha do Silvio Santos, tá? Esse cara, ele é o genro do Silvio Santos, né? E aí a gente... Com a 08? Mas a minha filha é número 3, a Patrícia. A 08? Aliás, cara, o Silvio Santos e o Bolsonaro, eles têm isso na parceria deles, eles numeram os filhos, né? O Silvio Santos... Pra não esquecer. Numera as filhas. Mas, gente, o que está acontecendo e que tem muita gente criticando, além dessa questão, né, mais um ministério. A gente não sabe se realmente isso, a criação dos ministérios ou a redução, porque pega lá o ministério lá do super-ministro da Economia, que é o Paulo Guedes lá, ele tem N secretarias e tal. Isso não significa um enxugamento de despesas. Mas o Bolsonaro, ele tinha, na verdade, assumido e não existia mais esse Ministério das Comunicações que tinha sido extinto pelo Temer ainda, né? E aí ele agora resolve retomar, mas é muito interessante, né, Andrei? Porque algumas coisas estão acontecendo. O Ministério das Comunicações é quem controla basicamente todo o processo de jornalismo, etc. Quando que começou esse ministério? Quando ele foi criado esse ministério? Porque é importante saber, né? É importante. Quem criou esse ministério originalmente foi o Castelo Branco, foi a ditadura militar, que era justamente a ideia essa de comunicar, de fazer o meio-campo, fazer aquela propaganda amiga, parceira, né, do governo, melhorar a imagem do governo frente à população. E foi esse ministério que começou a regulamentar. Lá em 1967, ele foi criado todos os sistemas de rádio, TV, etc., no Brasil, né? E inclusive tem algumas coisas que muita gente não sabe. A Anatel, obviamente, está vinculada, está subordinada ao Ministério das Comunicações. Os Correios também estão. Aliás, gente, os Correios são uma criação da ditadura militar, né? E são criados na época ali os novos bandeirantes que vão desbravar o Brasil, e os Correios são subordinados. Mas me responde uma coisa, Bolsonaro, tu que
pelo menos tu que tem uma relação muito boa com os sindicatos aí, né? Com essa relação com os sindicatos, me diga alguma coisa. Imagina o sindicato agora do Correio ou dos Correios recebendo a notícia de que o domínio da comunicação, né, via Correio no Brasil será através do genro do nosso querido Silvio Santos. Maoi. Imagina o que vai acontecer? Não, a gente esqueceu até de falar com o nosso amigo Odemirinho, né? Que é metido no sindicato dos Correios, porque, gente, vai ter várias ingerências e talvez eu já estou apostando nisso, Andrei, o projeto de privatização do Correio. Os caras não estão falando... Mas é isso que eu ia falar. Nós tínhamos que consultar o Odemir Tex Jr., né? Para falar um pouco sobre isso também, né? Vou pedir para ele fazer uma fala com a gente aqui em relação no futuro sobre isso. Exatamente, a gente vai adiante consultá-lo e depois a gente vai trazer essas informações para vocês. Mas aí, olha só, Andrei, que eu estava pensando afora isso tudo, tá? Não tem muito barulho de cachorro aí, Andrei? Aqui tem. Bom, mas Andrei, olha só, o que a gente tem que falar também, que é interessante, esse Ministério das Comunicações, afora essa questão de talvez a gente tem que analisar melhor depois, vão privatizar o Correio, o que eles vão fazer, tem muito a ver, talvez, com algumas questões das parcerias que o Bolsonaro está buscando, tanto via mídia, como controle da mídia, assim como também esse menino aí, o Fábio Faria. Fábio Faria? Fábio Faria. Da onde que ele é, qual é o partido, qual é a relação, como é que o Bolsonaro diz, não, vou criar um ministério, recriar o Ministério das Comunicações e tu é o ministro. Eu não sei. Eu acho que ele é um cara que, vamos chamar assim, que o pessoal está chamando de o político que tá a cara do centrão ali. Apesar do Bolsonaro não admitir, a equipe do Bolsonaro não admitir que está de conchavo, de casamento marcado com... Aliás, já está na lua de mel, né? Com o Centrão, vamos chamar o Fábio Faria de um cara do Centrão. Ele é do PSD, tá? Ele é da bancada ali do Centrão. E o Centrão corresponde praticamente a 39% do Congresso. É um monte de gente que está ali no meio do Centrão ali. Partidos que não são, né, de esquerda, que querem se distanciar disso, que não têm uma voz tão grande, se juntam para ter uma massa de envolvimento de poder político. Bom, o Fábio Faria, ele é do Rio Grande do Norte, tá? E o pai dele é o Robinson Faria, ex-governador pelo mesmo partido dele, o PSD, né, lá do Rio Grande do Norte. E esse cara, o Robinson Faria, ele não conseguiu se reeleger em 2018. E aí ele perdeu o mandato dele, ficou em terceiro lugar, não entrou nem para o segundo turno. Mas aí o Fábio Faria está no quarto mandato dele como deputado. Ele é um cara que tem 41, 42 anos, é novo, né? Mas tem fama de pegador, de garanhão. Aliás... E ele é bonitão, né, Andrei? Não, mas ele é bonitão. Assim, ó, o cara já namorou uma galera aí, tá? Vou dizer, então, qual foi a ficha corrida desse Fábio Faria aí, né? O cara, né, na Odebrecht, vejam bem isso, tá? A lista da Lava Jato lá, Mensalão lá, que ele tá por trás também disso, ele é envolvido com esse negócio aí de Caixa 2. Dizem que a Odebrecht deu 100 mil para a campanha dele, a deputado. A última foi em 2010 a campanha dele que ele fez, para o segundo mandato dele. Aí, gente, presta atenção numa coisa, ó. Ele tem um apelido nas planilhas da Odebrecht lá também, como qualquer grande político lá, né, da Odebrecht, tem os apelidos, mas tem os políticos do Centrão que receberam, aliás, o PP, que era o antigo partido do nosso querido presidente da República, foi o partido que teve o maior número de pessoas que foram condenadas no Mensalão, o PP, tá? É bom lembrar disso. Bom, o fato é que ele está também lá, na lista, né, dos suspeitos lá de receber dinheiro de Caixa 2. E o apelido dele é qual, Bussunda? Garanhão. Garanhão. Bonitão. E o pai dele, que é engraçado, né? Também está na lista aí de receber dinheiro de Caixa 2, né? E o apelido do pai dele é o Bonitinho. O pai do Bonitão. E o Bonitão já saiu com gente global, mas não é só, tipo assim, ali uma pessoa do seu... Uma fila de mulher, né? Tem a Sabrina Sato, a Adriane Galisteu, que ele namorou, a Priscila Fantin, e aí depois ele pulou da barca, né? Das celebridades ali. Ó. Saiu, em algum momento ele saiu da Globo. Saiu da Globo, foi para o SBT. Sim, é verdade, né? Mas a Dani Galisteu sempre foi uma pessoa que o Silvio Santos gostou muito dela. A Dani Galisteu tem o Borogodó. Namorou com o Senna, cara da Globo. Senna da Globo. Mas enfim, o caso é que, cara, o cara foi um pouquinho, André. Assim, meu.
Fala aí. Isso aí era a imitação do Silvio Santos? Não, era a mistura do Silvio Santos com o Bolsonaro. Ah, tá. Tranquilo. Então, segue. Bom, aí é só para dizer o seguinte, tá? O cara também foi, em 2009, ele se meteu num escândalo aí, chamado escândalo das passagens aéreas. O cara simplesmente pegou a verba dele de gabinete, que é disponibilizada para eles, né? E o deputado, se ele quiser, ele não precisa mostrar qual o gasto que ele fez com aquele valor de passagem aérea, para quem ele comprou. Mas, afim, ele comprou as passagens aéreas para passar o carnaval, né? Que ele mesmo estava promovendo lá, porque ele é um empresário do ramo do entretenimento, né? Enfim, ele gosta de falar, porque ele falou na Caras uma vez que ele gostava de misturar negócios e prazer. Para. Gente, galera do Papo Filó, o Andrei, por favor, deem um like nesse vídeo pela pesquisa que o Andrei fez. Andrei, que publicação, que revista tu foi pesquisar para saber da vida dele? Na Caras. Mas o cara é celebridade, tem que estar o nome dele na Caras lá, né, velho? Tava lá, pegou um monte de gente, as caras fofoqueiras, vão falar esse tipo de coisa, né? Eu não achei ele na Ilha de Caras, mas garanto que ele tá meio escondidinho lá, se procurar mais profundamente. Superficialmente, ele estava envolvido com o Carnatal. E aí, no Carnatal, perguntaram para ele, aí, né, Fábio Faria, você que é o cara, empresário do entretenimento, né, e tem seu amigo aqui que promove os eventos, né, o camarote, né, no Carnatal, né? Eu gosto de misturar, né, negócios e prazer. Cara, o Fábio Faria, ele vai criar não é o Ministério das Comunicações, Ministério das Comunicações e do Entretenimento, né? Vai ser o novo Ministério do Brasil, pagando. Cara, celebridades vão viajar de norte a sul do Brasil, para o exterior, etc. O Bolsonaro vai loteando cargos para o pessoal do Centrão, porque, gente, tem uma lógica toda muito grande por trás disso, né, André? A lógica do Garanhão e do Gatão, né, meu? Que ele quer botar o Gatão, aquele lá, o Mário Farias, aquele, né? A lógica é... Mário Frias. O Bolsonaro ele tem tido, no meio da pandemia, uma perda de popularidade. Conforme umas pesquisas essa semana, deu uma freadinha, mas ele está ali, ó, entre bom e ótimo, não chega a 30%, 28%, 27%, 25%. Se o Bolsonaro perder muito a popularidade, impeachment. Gente, o impeachment é um processo político. Não entendam o impeachment como processo jurídico de fato, porque tem que ter todo um verniz jurídico, é verdade, mas ele é um processo político, porque aonde se viu o impeachment? Qual é o justificativo do impeachment? Pela memória do coronel Carlos Brilhante Ustra. Sim! Isso é processo jurídico? Não é. Então, o que eu estou falando? A Dilma, por exemplo, né, Andrei? Quando ela cai porque ela perde a popularidade. O Brasil estava em crise econômica. A Dilma... A Dilma, Andrei, se comunica tão bem quanto essa xícara aqui com a população. E aí, o que aconteceu? A Dilma foi perdendo popularidade. E, cara, todos os presidentes têm N processos de impeachment. Todos. Pega o Lula. É o melhor presidente do Brasil. Tem gente que acha o Lula. Não sei o quê. Teve vários processos de impeachment contra ele. Sarney, FHC, Itamar Franco, todos tiveram processo de impeachment. Só que aí o presidente da Câmara, ele não aceita. O presidente da Câmara tem que aceitar o pedido de impeachment. Tem que acatar. Só que o presidente da Câmara, ele mas o cara é muito popular, eu não vou me queimar. E aí, Andrei, se o Bolsonaro continuar caindo, tem N pedidos de impeachment. O Rodrigo Maia, daqui a pouco, o Rodrigo Maia é do próprio Centrão, ele acaba aceitando um pedido de impeachment contra o Bolsonaro. O que o Bolsonaro está fazendo? Ele está mirando em praticamente 40% dos deputados para ficar favoráveis a ele. Vai loteando cargos. O Fábio Faria é um caso. Mas o Fábio Faria, do PSD, quem é o cabeção do PSD? Kassab. Né? Quem é um dos grandes coronéis? O Bolsonaro está se aproximando do Kassab, está se aproximando do Bob Jefferson, né? Jefferson. Do partido também do... que a gente falava antes, eu sempre me foge o nome dele. Valdemar Costa Neto, do PL. São esses partidos fisiológicos. Aqui tem uma questão, André, só vamos explicar para a galera. O Brasil, ele é um país, todos os países sofrem disso, mas o Brasil tem um problema muito grande do fisiologismo partidário. O
Partido fisiológico, o André quer explicar o que é a ideia do fisiologismo político? Não, mas pode adiantar aí, pode ir junto aí. Gente, Eu vou te acompanhando. é o partido que vai se prostituindo, né? Oferecer um cargo, oferecer uma coisa assim, e até a gente falava, é pior do que a pessoa que se prostitui, homem, mulher, sei lá, que se prostitui e faz programa, porque se o Andrei, quando eu conheci o Andrei fazia programa. Ele trabalhava com computador e coisa e tal, depois ele foi para a área de filosofia. Mas assim, mas o Andrei, ele trabalha com, faz programa, ele escolhe, aquele cliente ele não quer. Esses partidos que a gente tem, botou dinheiro, não tem cliente, cara. E aí tu vai loteando, vai distribuindo cargos, é para barrar um processo de impeachment, mas também, tu não acha, Andrei? Não tem a ver com as tretas com a imprensa, o Bolsonaro, como é que cada 3 dias ele dá uma tretada com a imprensa, em média, é isso, né? Sim, cara, em 2019, segundo o próprio UOL, né, que fez uma pesquisa, a cada 3 dias ele arrumava um perrengue com a imprensa. Ele criticava a imprensa, falava mal da imprensa, né? Tanto é que a expressão extrema imprensa passou a ser recorrente, que a imprensa era de esquerda e tal. Aí chegou um ponto do Bolsonaro... de São Paulo. Foi... a Folha de São Paulo. Não, é o grupo de pessoas ali da imprensa, né, que se juntou, o Estadão, a Folha de São Paulo, a própria Globo, se juntou para não ir lá mais naquele lugarzinho lá, aquele bretezinho que ficava naquele chiqueirinho, onde eles colocavam o pessoal da imprensa lá para falar, sempre pela manhã, final da manhã, que o Bolsonaro falava alguma coisa. Porque ele era extremamente arrogante, mal educado, violento, né? E sempre estava dizendo que os outros estavam mentindo. E ele estava certo, os outros estão mentindo. Todas as vezes que a Folha de São Paulo, o Estadão, a Globo vai se pronunciar sobre algum assunto, ou no caso o UOL, junto nessas circunstâncias, é tudo mentiroso. Como é que o cara vai fazer esse tipo de coisa? Aí tu tem lá New York Times, tu tem lá The Lancet, tu tem lá a Lancet também é outra coisa, né? É a publicação inglesa, que é uma publicação técnica inglesa. O Lancet não é nem imprensa, né? Nem é imprensa. Não é imprensa. O mundo falando. É um jornalismo científico, na verdade, né? Podemos falar assim, né? E a única vez que um presidente foi, enfim, colocado para eles, para criticar um presidente da República que apareceu lá na Lancet, né? Na Inglaterra, o único que foi falado mal dele foi o Bolsonaro. E tem outras coisas, New York Times, Financial Times, The Economist, nós temos aí uma lista, Der Spiegel na Alemanha, Deutsche Welle alemão, o Le Monde na França. Todos País. É o País e assim por diante. CNN americana, não CNN brasileira. CNN americana, falando sobre o tipo de política que o Bolsonaro acaba praticando, né? Um populismo extremista, né? Que acaba vinculando ele, como a gente já falou no último vídeo, nos últimos vídeos que a gente falou atrás aí, vinculando ele mais próximo do Kim Jong-un, né, e mais próximo do que ele queria se afastar, que é o Maduro, do que qualquer outro governante do mundo, né? E, cara, Andrei, e aí o Bolsonaro, ele tá mandando o repórter calar a boca, ele tá fazendo aquela coisa de tiozão preconceituoso lá, queria dar o furo, o furo, cara, e começa a tratar, ou ele já falou, tu é repórter da Folha, não dou entrevista para a Folha. Cara, só que agora com o Ministério das Comunicações, eu tenho a impressão que ele vai querer dar uma invernizada nisso para esse ministério começar a podar a imprensa que faça oposição. Tá? São 2 pontos que são fundamentais que a gente... a gente está vendo se mexer todos os dias de uma forma muito tacanha, o Ministério da Educação. Todo dia, universidade de interpretação de maconha, aí ameaça suspender Enem, não sei o quê, e agora ele cria o Ministério... Trocar os reitores na base do canetaço. E que daí o Alcolumbre disse, não, o Alcolumbre, o presidente do Senado, não aceitou porque tinha medidas inconstitucionais na medida provisória, né, do Bolsonaro, mas ele queria, na mesma semana, ele queria controlar as universidades, né, e isso faz parte da educação, isso ele não conseguiu, mas ele recria daí o Ministério das Comunicações. Cara, isso tem muito cheiro, Andrei, de regimes ditatoriais. Começar a ter um grande controle sobre a educação e a comunicação. Fora o fato de que ele quer arrumar uma guerra na imprensa com os vínculos de empresa, os veículos de empresa que falam mal dele. Ele quer criar um espaço onde a Record, a SBT, né,
a Band, Rede Vida, Rede TV, que são as empresas, né, de telecomunicações no Brasil que rivalizam com a Globo. Ele quer criar um mal-estar para a Globo, aonde ele vai se associar agora, até ele falou sobre isso, né? Ele juntou todas as TVs católicas do Brasil, né? E criou uma certa tendência de puxar a brasa para os católicos. Por quê? Porque os católicos representam praticamente todas as empresas de televisões religiosas do Brasil, e ele quer dar para eles, fornecer propaganda através do Ministério da Comunicação, para que eles possam divulgar o governo nesses canais, apoiando o catolicismo, porque podemos dizer no Brasil a maioria é católico, né? Então, se você coloca publicidade do governo nesses canais católicos, esses canais católicos abraçam o governo, óbvio, vão ficar os canais católicos, todos eles no Brasil, a Rede TV, vai ficar a própria Band, a Record, que já bate horrores vamos chamar assim, na porta ali do gabinete, né? Mas vamos chamar assim, literalmente, tá, Bussunda? O gabinete do ódio vai ser institucionalizado dentro do Ministério das Comunicações. E isso vai acontecer de uma forma tão mais, vamos chamar assim, como se fosse pano de fundo, polido, exato. Para quê? Para que ele possa divulgar as ideias dele, para que ele possa atacar as pessoas que ele acha que são inimigos dele, que para ele é a Globo, Folha de São Paulo ali, e né, enfim, aquele meio onde domina a extrema o jornal. A Folha de São Paulo é líder, né, em jornal na internet, jornal impresso no Brasil. Tá? A Globo é líder da audiência. Então, esses vínculos de empresa vão ser destruídos. E outra coisa, não sei se tu estudou ou se ouviu alguma coisa sobre isso em relação à Globo. Quando é que acaba a concessão da Globo? 2021 ou 2022. Até, Andrei, explicando para a galera, as redes TV elas são concessões públicas, né? Então, para ela funcionar, tem que ter uma autorização, tem que ter uma regulamentação, toda uma papelada, toda é como se tu vai abrir um bar, aí o governo vai lá, né? Tem que ter o alvará, tem que ter tudo certinho. E as redes de TV, elas são isso, só que muito mais complexas, porque elas ganham um grande espaço. Por exemplo, é proibido juntar emissoras por causa de monopólio, coisa e tal. A Record, quando chegou a CNN no Brasil, a ideia do Edir Macedo era ele comprar a CNN ou os produtos da CNN para colocar na Record, e isso não foi permitido por causa de regras. Quer dizer, o governo ele tem bastante controle sobre isso. E o Bolsonaro está falando que ele não vai fazer nada contra a Globo, mas que ele vai mandar os fiscais analisarem os papéis, porque se tiver qualquer coisa errada, ele não permite mais o funcionamento da Globo. E o Estado é dono das concessões, ou seja, ele fornece para as empresas, né, um direito de usar o espaço televisivo para divulgar a sua marca, o seu produto, enfim. E aí a Globo tem esse direito garantido por lei até 2021, 2022, se eu não me engano. Depois tem que renovar esse contrato. E esse contrato tem que ser renovado e todos os papéis da Globo vão ser fiscalizados com muito mais, né, vamos chamar assim, uma fiscalização quase que lava-jatista. Uma devassa. Eles vão fazer uma devassa na papelada da Globo, né? Vão escancarar tudo. Cara, e é muito interessante e muito louco, Andrei. A Rede Globo, ela cresceu sob proteção do regime militar, né? Todo mundo sabe, a BBC de Londres, ela fez, tu lembra aquele documentário que a BBC fez, Muito Além do Cidadão Kane, que é falando, a Globo é uma das maiores emissoras de TV do planeta Terra, uma das maiores concessões, é a quarta, né? Cara, ela cresce sob proteção por causa do Roberto Marit, o jornal O Globo, cria a TV, apoia o regime militar no início, e ela cresce ali. Tu vê, né? O Ministério das Comunicações, que abraçou a Globo, abraçou aqui, pegou, agora o mesmo Ministério das Comunicações vai abraçar só que no pescoço, apertando aqui a Globo, Andrei. Vai acontecer essa tragédia e, enquanto isso, quem vem aí, possivelmente? Silvio Santos vem aí. Feito, querido. Roda. Voltamos na semana que vem, Andrei? Vamos lá. Nós podíamos falar disso semana que vem. O que a imprensa internacional está falando do Bolsonaro? Isso seria uma boa. Top.
falou ali do lance, a gente falou não sei o quê. O que estão falando no mundo afora sobre Bolsonaro? Semana que vem aqui no Papo Filó. Enquanto isso, agora é hora de alegria. Vamos sorrir e cantar. Sim,